Boa noite, paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor estejam com todos, meus queridos. Que vocês possam estar em paz, com o coração cheio de paz, na presença do Senhor. Que este dia que Deus nos deu e ainda está nos dando, porque é noite, mas ainda faz parte deste dia, que este dia tenha sido proveitoso para cada um. Que este dia você possa ter agradecido muito a Deus por tudo. Se você teve um dia difícil, agradeça ao Senhor. Se você teve um dia feliz, um dia cheio de vitória, agradeça ao Senhor. Se você teve um dia de dores, de sofrimento, agradeça ao Senhor. É difícil agradecer no sofrimento? É difícil agradecer na dificuldade? É. Mas lembre-se que em todos esses momentos o Senhor está com você, o Senhor está conosco. O Senhor não está conosco só na hora da alegria. Você sabe por quê? Porque senão nós não íamos aguentar a dor, o sofrimento, a dificuldade. Então o Senhor está sempre do nosso lado, lembre-se disso. E nessa noite nós vamos compartilhar a palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 144. Salmo 144. Esse salmo é um salmo de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, né? De ação de graça a Deus e também de petição por livramento, né? De oração por livramento. O salmista, ele pratica a ação de graça. O que é ação de graça? É tomar uma atitude de agradecimento. É fazer com que os seus lábios e sua alma, seu espírito agradeça ao Senhor. Seja reconhecedor de que Deus é aquele que te dá, que te supre, que te livra. Esse é a ação de graça. Ações de graça ao Senhor. Agradecer por tudo que Ele tem feito. E aqui no Salmo 144 nós podemos ler e ver que o salmista ele diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Olha só o que ele diz aqui nesse salmo: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Adestra, prepara, ele dá a força que o salmista precisa, a coragem, adestramento, adestramento, ensina, conduz, prepara para a guerra. Benignidade minha, olha só o que ele diz: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. És tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Veja só, ele exalta o nome do Senhor. Ele declara o seu amor pelo Senhor, com essas palavras de exaltação ao nome do Deus vivo. Ele diz que ele é o escudo dele, que ele é nele que ele confia, que ele é o libertador dele, que ele é a fortaleza dele. Veja só, ele declara que o Senhor é a fortaleza dele, a benignidade dele, é o alto retiro dele, é o libertador dele, é o escudo dele, em quem ele confia e que sujeita o seu povo a ele. Ou você acha que Davi tinha a capacidade de ser rei de Israel? Se Deus não sujeitasse o povo a ele, se Deus não quebrantasse o povo a ele, se Deus não preparasse Davi para ser rei. Então, você observa as declarações, né, que Davi faz aqui a Deus. Ele declara, ele abre seu coração e declara e diz o que Deus é para ele. Ele diz: seja, Senhor, quem é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. Ele diz: quem é o homem, Senhor? Pó
cinza, barro. O homem, o que é o homem? É um sopro de vida, é uma erva que nasce e ao meio-dia já murcha, é uma nuvem que passa de repente e já não existe mais. O que é o homem? Ele diz, ele reconhece a sua pequenez aqui, ele reconhece a sua insignificância, mas aí ele diz aqui, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce e toca os montes, e fumegarão. Vibra os teus raios, dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata. Estende as mãos desde o alto e livra-me, e arrebata das muitas águas. Ele está pedindo aqui, Senhor, quem são esses homens? Quem são essas nações pagãs? Quem são, Senhor, esses meus inimigos, esses estranhos perto do teu poder, da grandiosidade que há no Senhor? Ele confiava no Deus que ele servia. Ele sabia que Deus estava com ele e que ele seria vitorioso naquela batalha. Cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da falsidade. Eles se vangloriavam. Você observa, lendo as histórias, as guerras, você observa que os inimigos vinham sempre se vangloriando, se exaltando, se achando os tal, porque o exército deles era mais preparado, os homens eram mais fortes e tudo, mas diante do poder de Deus não há fortaleza que resista, porque ele é a fortaleza de Davi e ele é a nossa fortaleza. E aqui ele diz mais, a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com saltério, com instrumentos de 10 cordas te cantarei louvores. Olha só o que ele diz. Senhor, eu entoarei louvores a ti, eu cantarei, eu pegarei os meus instrumentos e te adorarei quando tu, Senhor, me deres a vitória contra os meus inimigos, e mesmo os meus inimigos vindo contra mim, eu continuarei salmodiando a ti, glorificando a ti, porque eu sei que tu tomarás conta de tudo, tu és o meu Senhor, és tu que é o meu refúgio, o meu libertador, o meu escudo, o meu esconderijo. E aqui ele diz, e ele me dá vitória aos reis, e é ele que dá vitória aos reis, e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Olha só, ele diz, Senhor, é tu que dá vitória, é tu que livra da morte. A espada vem contra mim, mas tu me livra da morte, Senhor. É tu que tem livrado todos os reis. É tu que livraste, Senhor. Quantas vezes Deus não deu livramento para Saul? Mesmo ele sendo impertinente, desobediente. Mesmo ele não sendo o rei segundo o coração de Deus. Mesmo Deus instituindo ele rei por causa da nação que pedia um rei. Mas Davi era diferente. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Foi o rei que Deus escolheu. Foi Deus que escolheu Davi. Não foi Davi que escolheu a Deus, mas Deus escolheu Davi para ser rei. Por quê? Porque Deus via Davi, conhecia Davi pelo seu nome, sabia que ele era um adorador, que ele adorava a ele, que ele honrava a ele. E ele disse mais, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Tudo aquilo que aqueles povos vinham contra ele, ele dizia, Senhor, me livra, Senhor, me livra dos estranhos, me livra, que eles falam só mentira, eles ficam falando mentira, se vangloriando, Senhor, diminuindo, querendo, Senhor, zombar de ti, do Deus da minha salvação. Senhor, eu não suporto que zombem de ti. Senhor, eu tenho por ódio, eu sinto ódio cruel daqueles que zombam do meu Deus, daqueles que não honram o meu Deus. E Davi podia ser zombado, vejam bem. Davi podia ser humilhado, Davi podia ser maltratado, mas ele não admitia que viesse menosprezar e desonrar o Deus da sua vida. Oh, glória! Aleluia! E ele diz, mas para que
os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas como coluna de um palácio, para que nossos filhos tenham desenvolvimento, para que nossos filhos cresçam edificados no Senhor, construídos no temor do Senhor, obedecendo ao Senhor, para que nossas filhas tenham uma edificação, dê uma edificação aos seus lares, à sua vida, para que elas sejam pedras de esquina, pedra angular, para que toda edificação da vida delas sejam bem feitas, não haja declínio na vida delas. Então, para que isso aconteça, ele diz, para que nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam milhares e dezenas de milhares. Então, ele diz para que haja bonança, para que haja prosperidade, para que haja, Senhor, tudo ande da maneira certa. Livra-nos dos estranhos, livra dos nossos opressores, que a tua cidade, que o teu povo tenha paz, Senhor. Livra dos nossos inimigos. Era isso que ele pedia, porque Davi era constantemente ameaçado pelos seus inimigos. Ele vivia rodeado de inimigos que tramavam contra a sua vida, queriam matar ele, queriam destruir Israel, e todo o povo que amava Davi, eles odiavam. E Davi dizia, Senhor, eu quero que haja paz na minha cidade, eu quero que haja paz no povo que tu me deste para ser rei, eu quero que haja paz, Senhor. Livra-nos das muitas águas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Livra-nos, Senhor, dos nossos inimigos, daqueles que tramam contra nós, que usam de falsidade conosco. Livra-nos, Senhor, porque ele sabia que ele mesmo não podia se livrar. Você pode se livrar dos seus inimigos? Você pode saber quem é falso com você? Você pode ver nos olhos da pessoa, dentro da pessoa? Você não pode, só Deus pode. Davi sabia disso, que só Deus poderia livrá-lo, para que houvesse paz, para que houvesse prosperidade, para que houvesse algo na cidade diferenciado, para que houvesse um desenvolvimento tranquilo, que a paz reinasse dentro dos muros de Jerusalém, dentro dos muros de Israel. Mas para que isso acontecesse, era preciso que o povo se voltar a Deus, o povo reconhecer a Deus. Ele dava um exemplo. Ele dizia que Deus era o seu libertador, o seu escudo, em quem ele confiava, a sua fortaleza. E assim mesmo o povo precisava colocar Deus na sua vida dessa maneira. E no fim do salmo ele diz, bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ele diz, bem-aventurado o povo a quem assim suceder. O povo que se volta para Deus, o povo que confia em Deus, é liberto, é protegido, é livre dos seus inimigos. Qual é o teu inimigo que está te perseguindo? Qual é o problema que tu está enfrentando? Qual é a dificuldade que tu está passando? Eu quero te dizer nesta noite que o Deus de Davi, que é o meu Deus, que também é o teu Deus e pode, se ainda não for, pode ser, ele te livra. Ele te livra. Ele te dá o escape. É ele que guerreia por ti. Confia nesse Deus. Não busca outros nomes, não busca outros, porque tu não terá vitória. Nenhum pode fazer o que Deus, o Deus vivo, Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus de quem te fala nesta noite. Só Ele pode te livrar de toda essa dificuldade que tu está passando. Então, meu conselho nesta noite para você, confia no Senhor, exalta o nome do Senhor, seja alguém que dá muitas ações de graça ao Senhor.
Mas o que é ação de graça? É agradecer, meu querido. Ação de graça é você ter atitudes de agradecimento. Seja grato ao Senhor. Abra sua boca, glorifique a Deus, exalte o nome dEle. Coloque Ele dentro de você, nas suas emoções, no seu psicológico, em todo o seu ser, no seu interior, no seu espiritual, na sua matéria. Que Deus domine você por completo. Assim Davi fazia. E Davi foi vitorioso. Você que lê a Bíblia conhece a história de Davi. Ele cometeu muitos erros, teve muitas falhas, mas nenhuma delas impediu ele de adorar a Deus, de reconhecer o senhorio de Deus. Ele reconhecia a sua miséria, reconhecia o seu pecado, reconhecia o seu erro, pedia perdão a Deus, mesmo que ele fosse sofrer as consequências do seu pecado como ele sofreu. Mas ele sabia que ele estava sofrendo porque ele pecou. Não é porque Deus era injusto, como muitos dizem. Ah, Deus me esqueceu, Deus não liga para mim, Deus não esquece de você, meu querido. Deus não esquece de mim. Aquilo que nós passamos é para nossa edificação. Tudo aquilo que nós passamos, se você está passando dificuldade, se você está passando tribulação, eu quero lhe dizer nesta noite que você, quando olhar, quando isso passar, você vai ver que foi necessário você passar para que você fosse enriquecido, amadurecido e valorizasse mais as coisas que é para ser valorizada. Então, meu querido, ninguém passa dificuldade à toa, ninguém passa porque Deus é injusto, porque Deus esqueceu, não. Porque todas as coisas estão debaixo da potente mão de Deus. O homem pode ainda não ter se convertido ao Senhor, ainda não ter aberto sua boca e dizer, Senhor, eu quero te confessar como Senhor da minha vida, ainda não ter compromisso com Deus, mas Deus cuida dele a si mesmo, porque Deus diz que a chuva cai tanto para o justo como para o injusto. Que a chuva cai tanto para aqueles que glorificam o nome de Deus, como para aqueles que não dão a mínima para Deus. E nessa noite eu quero te dizer, seja um Davi na maneira de adorar o Senhor. Seja um Davi na maneira de glorificar o Senhor. Seja um Davi na maneira de ser dependente do Senhor. Seja um Davi, porque Deus é contigo e sempre será. Porque Deus ama aqueles que o procuram e que o adoram em espírito e em verdade. Meus queridos, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus Cristo. E um grande beijo e até o próximo vídeo. E que o Senhor vos abençoe, que o Senhor faça prosperar a vida de cada um, que o Senhor encha os lares, a família, a vida de cada um de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.